Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, venha sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, eu te entrego e te consagro a minha vida como fez teu filho Jesus. Me abandona ao teu direito de mãe, ao teu poder de rainha. A sabedoria é o amor com que Deus a planificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que eu inspiro. Te entrego meu ser, minha pessoa e minha vida, e especialmente a minha vontade, para que a Senhora tenha teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que a Senhora fez de ti mesma de tua vontade. Em troca, Mãe, ensina-me a fazer como a Senhora, a divina vontade, e a viver nela. Amém, Filho. Livro do Céu, volume 13, 9 de agosto de 1921. Estudo 11 da Escolinha da Divina Vontade. Efeitos dos atos feitos no divino querer. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesmo no meio de um vasto mar e via uma máquina que, conforme se movia o motor, assim a água brotava por todas as partes da máquina. E elevando-se até o céu, estas ondas de água cobriam todos os santos e anjos, e chegando até o trono do Eterno, se derramavam com ímpeto a seus pés, e depois desciam de novo ao fundo do mesmo mar. Eu fiquei maravilhado ao ver isto e dizia entre mim: o que será esta máquina? E uma luz que vinha do mesmo mar me disse: então presta muita atenção nessa parte do mar. Tem que tentar imaginar essa cena para entender o que Jesus está falando nesse trecho. É muito importante. Então ela está
Ela encontrou-se fora, ela sai do corpo, ela se viu dentro do mar, de um vasto mar. Imagina a Luísa no mar. Imagina um mar e uma máquina dentro do mar. Não tem nem como dar um exemplo de uma máquina assim. Não existe, mas né, uma máquina que passa ondas tão altas assim. Pelo menos eu não conheço. Não, e vai até o céu não, mas uma máquina dentro de um mar, um motor que faz a água, um motor que faz a água se movimentar muito bruscamente, um motor dentro do mar. Lá no meio do mar, lá onde não tem ondas, não perto da praia, lá no meio, lá onde não tem ondas. E essa máquina faz a água do mar se movimentar. Mas aí essa máquina faz ondas lá no meio do mar. O motor, por exemplo, o motor de um navio, eu não sei falar como que é o navio, mas ele tem o motor, né, que faz ele girar, ele se movimentar no mar. E aquele movimento do navio faz aquelas ondas no mar. Então imagina que é um motor muito poderoso que vai fazer ondas tão altas que vai chegar no céu, lá no meio do mar, do oceano. Então, conforme se movia o motor, conforme esse motor girava lá dentro do mar, a água brotava por todas as partes da máquina. Então é a imagem de um navio dentro do mar, só que o movimento que ele faz é muito intenso. Faz ondas muito altas, muito altas. Quando assim a água brotava por todas as partes da máquina, que elevando-se até o céu, estas ondas de água cobriam todos os santos e anjos. Então era tão alto que chegava no céu e cobria todos os santos e anjos, essa água. E chegando até o trono do Eterno, se derramava com ímpeto a seus pés e depois descia de novo ao fundo do mesmo mar. A água chegava no céu, cobria todos os anjos e santos, chegava no trono de Deus. Lavava os pés dele, nas ondas desse mar. Lavava os pés dele e voltava de novo para o mar, fundo do mar, a mesma água. Eu fiquei maravilhada ao ver isso e dizia entre mim, o que será esta máquina? E uma luz que vinha do mesmo mar me disse, o mar, aí agora Deus vai explicar. O mar é minha vontade. A máquina é a alma que vive em meu querer. A máquina é a alma que vive em meu querer. O motor é a vontade humana que opera no divino querer. Cada vez que a alma faz suas intenções especiais em meu querer, o motor põe em movimento a máquina. E como minha vontade é a vida dos bem-aventurados, como também o é da máquina, não é maravilha que minha vontade que brota desta máquina entre no céu e resplandeça de luz, de glória, derramando-se sobre todos, até em meu trono, e depois desça de novo no mar da minha vontade na terra, para bem dos veadores. Minha vontade está por toda parte, e os atos feitos em minha vontade correm por toda parte no céu e na terra. Correm ao passado, porque minha vontade existe. Ao presente, porque nada perdeu de sua atividade. Ao futuro, porque existirá eternamente. Como são belos os atos em minha vontade. E assim como minha vontade contém sempre novos contentes, nova felicidade, assim estes atos são os novos contentes, bem-aventuranças, felicidade dos mesmos bem-aventurados. Novas alegrias, né? São os suplentes dos atos dos santos que não foram feitos em meu querer. Muito importante ser triste. São os suplentes dos atos dos santos que não foram feitos em meu querer. São as novas graças de todas as criaturas. Depois fiquei toda aflita porque não tinha visto meu doce Jesus e ele, movendo-se em meu interior, me apertou em seus braços, dizendo,
Minha filha, por que tão afligida? Não sou eu mesmo o mar? Não sou eu o mesmo mar? Né? Então vamos entender direito. Isso aqui é muito importante. E foi explicado isso em outras palavras, com outro trecho, na parte 3 do estudo 52, da Escola da Divina Vontade, sobre os efeitos de um ato feito na Divina Vontade. Foi muito interessante o jeito que Jesus explicou. Ficou bem fácil, assim, bem mais simples, né, de entender. Bem simples de entender. Então, o mar é a vontade divina. A máquina, que a gente falou, a máquina, como se fosse o motor lá do navio, é a alma que vive em meu querer. O motor é a vontade humana que opera no divino querer. Então você, a alma, vivendo dentro do mar da divina vontade. Quando você entra na divina vontade, aí passa a vontade de Deus passa a ser a sua. A sua vontade é a de Deus. Você está no mar da divina vontade, abandonado na divina vontade. Não quer a sua vontade humana. Sua vontade humana só é um meio para a divina vontade reinar. Né? É o motor, sua vontade humana é um motor que opera no divino querer. É o motor que opera na divina vontade, que opera nesse mar da divina vontade, que faz seus atos, opera, que trabalha, que pensa, que ama, que deseja, que fala, que ouve, né? Então que tem um movimento, só que na divina vontade. Então tudo que você faz é divino, tudo é tudo que Deus quer, você só faz o que Deus quer. E você opera nesse mar de conhecimento da divina vontade. No mar de tudo que ela contém, da santidade, do amor, tudo que é, ela é a fonte de tudo. Então você opera nesse mar. A máquina é a alma que vive na divina vontade, o motor é a vontade humana que opera no divino querer. Cada vez que a alma faz suas intenções especiais em minha vontade, que você tem a intenção de fazer na divina vontade, e esse ato na divina vontade se multiplica. Por isso que ele falou, ele mostrou esse exemplo do mar. Ele chega, todos recebem os efeitos desse ato. Cada vez que a alma faz suas intenções especiais em minha vontade, o motor põe em movimento a máquina, que é a alma, né? A vontade, o motor põe em movimento a máquina. A máquina é a sua alma. O motor que faz o que faz a máquina funcionar é o motor. Então a nossa alma é uma máquina e o que põe a nossa alma em movimento para fazer qualquer coisa é a nossa vontade. Né? O motor é a vontade humana. Então sem vontade você não faz nada, é uma máquina parada, enferruja, né? Como o texto de ontem, 582 da Maria Valtorta. Achei incrível o que o servo do Lázaro falou para Jesus, né? Quando ele foi abrir o portão. Um portão que Judas queria passar, um portão que quase não é usado, estava enferrujado. E aí o agricultor lá, o funcionário do Lázaro falou assim: a gente quase não usa essa porta, quase não abre, então tá enferrujada. Quando a gente não usa uma coisa, enferruja, né? Fica muito tempo sem usar. Igual nossa alma. Quando a gente não usa, não cuida, ela enferruja. Então, se você não usa a sua vontade, a sua alma fica parada. Você fica parado. Se você não tem vontade, você não faz nada. Você é uma máquina lá, obsoleta. Vai jogar fora, não usa, né? Então, vai enferrujar. Vai estragar, vai desvalorizar, não vai servir para nada. É uma máquina, ela foi feita para trabalhar, para servir. Então é a sua vontade que te move. A
Sua vontade é o que te move a falar, a pensar, a trabalhar, a levantar da cama, comer, a respirar, a viver. A sua vontade que te move. Só que aí você, voltando à ordem primordial da criação, você move a sua vontade humana, só que só em direção ao que Deus quer. A cumprir o plano de Deus. Nesse mar da divina vontade, você age só com a vontade divina. A sua intenção é só a vontade divina. Só fazer o que Deus quer. Então, sua vontade põe em movimento a máquina e você vai fazer o que Deus quer que você faça. Você vai seguir o plano dele. Você conhece o que ele quer, ele te revela, ele te mostra e você faz. Por exemplo, ele revela através do livro do céu o que ele quer. Que a vontade dele seja conhecida, porque o conhecimento da divina vontade vai formar o reino da divina vontade no meio das criaturas. Os homens voltam à ordem primordial da criação, né? Formam os filhos da divina vontade. Então você sabe, tem consciência dessa verdade. Você usou a sua vontade humana para ler, para entender, para conhecer, para ouvir, para meditar. E recebeu essa revelação. Deus quer que a vontade dele seja conhecida. Que o mundo viva a santidade divina. Então você coloca em movimento. Você se coloca em movimento para fazer isso. Você faz o que ele está pedindo. Então você fazendo o que ele está pedindo, fazendo o desejo dele, você está operando na divina vontade. Nesse mar da divina vontade. Você está de acordo com o plano de Deus. E ele mesmo vem fazer no seu ato. Ele mesmo vem operar no seu ato. Essa água que movimenta a máquina, né, a vontade divina, ela que age no seu ato. É só a vontade divina que age. E você se esvazia da sua vontade, se esvazia totalmente, só fala divina vontade, reina. Né? O que faz essa máquina funcionar é a água. Ela gira e a água que faz as ondas. E aí, ontem eu estava lendo vários trechos sobre isso. Aí um dos trechos que eu li, Jesus fala que é assim, ele quer fazer como se a sua alma fosse, como se a vontade dele fosse um líquido. E a sua alma fosse um recipiente que vai receber um líquido. Então você esvazia a sua alma de tudo. E ele derrama o líquido da vontade divina em você. Então ele diz que você tem que estar vazio para receber a vontade divina. Porque você tem que abrir mão de tudo que você pensa, da sua forma de pensar. E aí Jesus falou na Val Torta, para aquele episódio lá do jovem rico. Ele falou que a maior riqueza a riqueza que é mais difícil de entregar, que o homem tem mais dificuldade de entregar, é sua forma de pensar. Quando ele pediu, entrega tudo, entrega seus pensamentos, entrega sua forma de pensar. Muda, esvazia, e recebe a minha forma de pensar. Então é isso que ele quer fazer, que a gente pense como ele. E ele pense na nossa mente. Então, aceitar isso aqui. Ele está falando, né? Que cada vez que você opera na divina vontade, que você age na divina vontade, que você está na divina vontade, você pensa, por exemplo, né? Você está pensando, é um ato, pensar. E que esse ato se multiplica em todas as mentes de todos os seres humanos, inclusive do passado, e vai multiplicar nas mentes do futuro, que ainda vai nascer, é você desvaziar totalmente sua forma de pensar, porque hoje você pensa o seguinte: só vai receber esse pensamento quem está me ouvindo. Quando eu expressar meu pensamento através da minha boca,
e a pessoa ouvir. Quem não ouvir não vai ter efeito nenhum para quem não ouvir. Mas aí você, na divina vontade, quando você entra nesse mar da divina vontade, você esquece essa sua forma de pensar. Esquece. Aí agora você vai pensar como Deus está falando, você aceita o que Ele está falando, acredita firmemente, e aí você não esquece mais. Foi o que ele falou na aula no estudo 52. Quando você acredita, você não esquece. Aí você pensa diferente. Então, eu agora vivo na divina vontade. Eu estou nesse mar da divina vontade. E eu estou pensando. Então, eu estou usando a minha vontade para pensar. Só que eu estou pensando, a minha intenção é pensar na divina vontade. Aí você entra na divina vontade. Você tem essa intenção de sempre viver na divina vontade. Você corresponde a esse. É um desejo mesmo verdadeiro. Não é só uma intenção assim. Quando ele fala intenção, não é algo vago assim, só como se fala assim, utópico. Não, é um desejo. E o desejo é algo muito forte. Que te move a fazer. É o atleta que quer ganhar uma Olimpíada. E que tem um desejo de alcançar uma medalha. O que ele faz? Ele treina o dia inteiro. Porque ele deseja, ele tem uma vontade. E aí ele vai lá e vence. O que venceu, ele teve vontade. Ele treinou muito. Ele não só ficou assim, eu quero ganhar a medalha. E ficou lá parado na vida dele e não fez nada. Não, ele tinha vontade mesmo. Não era só um desejo. Era uma vontade muito forte que move você a viver por aquele objetivo. Então aí você tem a vontade, sua vontade, que é a divina vontade. E aí você pensa. Quando você pensa, é essa máquina que está em movimento, é esse motor que vai alcançar todas as almas do pensamento. Vai alcançar todas as almas, do passado, presente e futuro. Vai cobrir os santos, os anjos, as almas do purgatório, a igreja, né, a igreja padecente e a igreja triunfante. E a terra, e todas as almas da terra vão receber esse pensamento. E aí você fala assim, mas aí eu não vejo ninguém pensando o que você está pensando. Você olha, né? Você olha e olha para o mundo, para as pessoas que você conhece, você não vê ninguém pensando igual a você. Falando de Deus, falando da divina vontade, falando, você não vê. Aí você pensa assim, não, então eu estava enganada. Esse livro tem alguma coisa errada. Ou é o livro que não tá, tem alguma coisa errada com essa palavra, ou sou eu que não tô. Aí você fica racionalizando, né? Não tá acontecendo isso. Aí você de novo se esvazia. Não, mas Deus, eu acredito. E aí o que ele falou? Aí você lembra o que ele falou na escola. O que ele falou? Como que funciona isso? De você pensar e esse pensamento ser multiplicado em todos os pensamentos. Como que vai fazer isso? E você fala, e você deseja na divina vontade, você deseja, Pai, eu quero que todos pensem como eu penso, tenham esse amor por ti, que queiram viver na divina vontade. Eu quero, na divina vontade, eu quero que todos vivam também na divina vontade. E aí esse pensamento chega em todas as mentes. Como que acontece isso na prática? Né? Aí foi o que ele explicou. Deixa eu ver se eu lembro como ele explicou. Foi muito interessante. A alma faz por graça o que Deus faz por natureza. Foi a hora que ele explicou do Pix. Aí a hora que você tem esse desejo, essa intenção, que passa esse pensamento na sua cabeça, por exemplo, Deus me ama. E aí você pensa assim, você tá na divina vontade, você pensa, Deus me ama. Esse pensamento chega em todas as mentes, em todas. Na hora que você deseja,
Deus deposita em todas as almas esse pensamento: eu te amo. Ele fala para todos. Todos recebem essa mensagem de Deus. Eu te amo. Uma mensagem, como se ele mandasse como ele falou de Pix, né? Ele faz um depósito na conta de todo mundo. Amor do Criador. Ele deposita amor na conta de todo mundo, na alma de todo mundo. E aí você olha, né? Como eu falei, muita gente não quer nem saber de Deus, não entende que Deus ama e não fala que Deus ama. Então você fez assim, mas então aquela pessoa ali não recebeu, Pai. Manda de novo, porque ela não recebeu. E Deus vai falar: recebeu sim, minha filha, porque ele não foi lá conferir o extrato da conta dele. Ele não conferiu. Por que ele não conferiu? Porque ele está muito distraído com outras coisas. Ele está distraído com as coisas do mundo. A conta que ele tem, uma conta onde está a maior riqueza dele, que é os bens espirituais, ele não olha. Ele só olha para a conta onde tem... Vamos colocar um exemplo assim, né? Por exemplo, hoje as pessoas às vezes investem em vários tipos de moeda, né? De moeda, de criptomoeda e de dólar, por exemplo. Aí Deus fez um Pix na conta dele lá de criptomoeda. E só olha para a conta que ele está recebendo, que ele está investindo em dólar. E a conta lá da criptomoeda está explodindo de dinheiro. Mas ele não percebe, ele não vê. Porque ele está tão envolvido com o dólar que ele não viu a conta da criptomoeda. Ele é rico e não sabe. Então as pessoas não veem essa conta espiritual porque elas estão muito envolvidas com a conta dos bens materiais. Só que a conta dos bens materiais do mundo não vale nada. Não vale nada. É só uma coisa assim para você se manter aqui na Terra. E você não tem nem que preocupar com isso. O que vale é os bens espirituais. Então, todo mundo recebe. Recebeu agora, porque eu estou pensando aqui na divina vontade de Deus, está depositando em todas as mentes esse pensamento que está passando na minha mente. Tudo que eu estou falando aqui, esse entendimento, essa luz, esse conhecimento está sendo ouvido, está sendo depositado em todas as mentes. Esse conhecimento da divina vontade, só que nem todos querem receber. Dão atenção para o divino. Só que está depositado no fundo da alma delas, como ele explicou. Está depositado no fundo da alma delas. Em algum momento, quando essa pessoa despertar para o espiritual, despertar para o divino, no momento, por exemplo, de sofrimento, que é o momento que o homem mais toca assim, para o espiritual, como Jesus falou para Luísa, ela falou assim, ela falando dos castigos, né, da guerra, falando para ele poupar a humanidade dos castigos. Aí ele falou assim: minha filha, você percebe como a religião, como é que ele falou? Triunfa no campo de batalha? Estava na guerra, né? Acho que era na primeira guerra ou era na segunda. Você percebe como a religião triunfa no campo de batalha? Como eles estão assim voltados para a religião, os soldados, os combatentes que estão lá sofrendo, que estão morrendo, que estão sofrendo lá no campo de batalha, na guerra. Por quê? Porque por causa do sofrimento. Então, nesse momento, a alma desperta para olhar a conta dela, divina. E aí ela percebe: nossa, como eu sou rico, como eu sou feliz, como eu tenho aqui uma riqueza que eu não percebia, que eu não tinha prestado atenção. Aí você começa a prestar atenção nisso e vê que tem muita coisa maravilhosa que aí você começa a contemplar as coisas de Deus, né? O espiritual começa a meditar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a conhecer a Deus. E consegue entender o que ele está falando. Parece que você já tinha, porque já tem uma luz na sua alma, uma semente lá que já foi colocada. E você consegue compreender. Você se esvazia
de tudo e consegue compreender. Porque tá aí na sua alma, no fundo. Só que tem muita coisa em cima, tem muita coisa cegando a sua mente e não deixa você enxergar o que está depositado. A Luísa depositou uma riqueza infinita na nossa alma. Na alma de todas as pessoas, na nossa. A Luísa depositou muita coisa. Os atos dela, né, moveram, ela operando na graça, né, ela moveu muito Deus para ele depositar muita coisa na nossa conta. Muita coisa. E ele depositou. Ela operava na divina vontade. Então ele depositou muita coisa no fundo da nossa alma. Uma riqueza infinita. Por causa dos atos da Luísa, de Jesus, de Nossa Senhora. Então a gente tem isso no fundo da alma. Só que a gente tem que esvaziar. Parar de olhar para a conta dos bens materiais. Parar de olhar para o mundo. E olhar para essa riqueza. E conhecer essa riqueza que está depositada no fundo da nossa alma. Como que eu vou decifrar isso que está lá? Eu vou tocar nisso, que eu vou mergulhar nisso. Lendo, conhecendo. E abrindo mão do que eu penso, como eu falei. Né? Como Jesus falou aqui. Ele está falando uma coisa aqui que é totalmente contrária ao nosso modo de pensar. E é você pensar e multiplicar o seu pensamento em todas as mentes. Você, no seu humano, na sua limitação com a sua vontade humana, você nunca pensaria dessa forma. Sem ler o que Jesus está falando, você nunca pensaria assim. Você pensa, não. O que eu penso só fica na minha cabeça. Não tem como passar o que eu penso na cabeça do meu esposo, na cabeça do meu filho. Mas Deus está falando que passa. Na divina vontade. Se você opera no divino. No humano, realmente, fica só na sua cabeça. Se você vive no seu humano, na sua vontade humana, vai ficar só na sua cabeça. Mas se você pensa no divino, se você se abandona no divino e tem o dom da divina vontade e opera na divina vontade, se essa máquina que é a sua alma trabalha lá no mar da divina vontade, vai ter esse efeito. Mas se a sua alma trabalha no campo seco lá na terra da vontade humana, não vai chegar, nem para você vai ser suficiente. Então é assim, você tem que colocar a sua máquina lá dentro do mar, a sua alma dentro da vontade divina. Esvaziar de tudo que é humano. E aí você pensa de forma de esvazia o seu modo de pensar e pensa como Deus está falando aqui. E acredita. Então acho que deu pra... Não foi isso que ele explicou, que tem tudo a ver no estudo 52, tem tudo a ver com isso aqui. Como que chega, né? Como que... E eu falei, nossa, que incrível, porque eu tava lendo... Antes de ouvir essa parte da aula, eu tava lendo um trecho do volume 11, que fala disso também. E a Luísa falava para Jesus, eu quero te beijar por todos. Jesus, eu quero te beijar por todos. Ele falou assim, então se você quer me beijar por todos, entra na minha vontade. E aí você alcança. Seu ar se multiplica. E é como se eu recebesse o beijo de todas as almas. Como se todas me beijassem. E elas vão receber os efeitos desse beijo que elas me deram, né? Como se fosse assim. Elas, se você faz um ato de amor a Deus, que é o beijo, né? Que ela tava falando do beijo. Se você faz um ato de amor a Deus, ele corresponde com amor. E o amor dele é infinito, né? Então, o amor, o seu pequeno ato de amor, ele corresponde, ele se derrama em amor por você. E te responde seu ato. Então se você entra na vontade divina e ama a Deus em nome de todos, ele recebe o amor de todos e derrama amor para todos. Aí ele explicou. Mas elas vão receber esse amor que eu tô dando de volta, porque você tá falando eu te amo para Deus em nome de todas as pessoas, todas, das almas do purgatório, dos santos, dos anjos, das almas que estão aqui, das almas que vão nascer, de todo mundo você tá falando.
E ele vai responder para todos: eu te amo. E o eu te amo de Deus tem um efeito. E um ato, ele fala, um ato na divina vontade tem efeitos infinitos. O amor de Deus. Você entender que Deus te ama. Muda tudo. Então todos vão receber esse eu te amo de volta. Mas os efeitos desse eu te amo de Deus, desse amor de Deus, para cada pessoa vai ser diferente. Mas não porque Deus ama de forma diferente, ama um mais que o outro, não. Porque a pessoa não corresponde igual. Cada um vai corresponder diferente. Né? Porque a pessoa às vezes vive tão distraída que não ouve, não se interessa, não corresponde, não se esvazia, não corresponde, não quer saber dele. Então não vai ter efeito. Aí ele deu o exemplo do sol. O sol, ele brilha, né? Tá brilhando lá de forma intensa no céu. E todos são beneficiados com os raios solares. Todos. Tanto que você pode falar, o sol é meu, é só meu o sol. Ele ilumina para um como ilumina para todos. Só que nem todos conseguem receber os mesmos efeitos, porque tem gente que não consegue olhar para o sol. E aí, se você não olha para o sol, por exemplo, não faz o efeito benéfico na sua retina, que o sol faz muito bem para o olho, para a pupila dilatar e retrair a pupila. É um exercício. E o nosso olho, a parte que aquela pupila, ela é um músculo. É um músculo, igual o braço, a perna. Se você movimenta, ele fica forte, né? Então a sua retina é a mesma coisa. Se ela se movimenta, com esse movimento do escuro e do claro, ela abre e fecha e fica forte. Mas se você não olhar para o sol, você corre do sol, só anda de óculos escuros, você não vai receber esse efeito. Mas o sol deixou de te dar esse benefício? Não, você que não quis receber. É a mesma coisa do ato divino, do eu te amo de Deus. Ele fala, mas você não quer receber, então você não recebe os efeitos desse eu te amo. Mas quem recebe, volta à ordem primordial da criação, porque é o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem corresponde a Deus vive só para Ele, vive o plano dele, vive uma felicidade infinita na Terra, porque correspondeu. Então todos poderiam viver, mas nós somos livres, então tem gente que não quer, mas tá aí para todos. Então vai ser, aí ele explicou, vai ser no tempo, né? A gente fala, ele deposita o que a gente está pedindo, que é o ato que a gente está fazendo na divina vontade, com a nossa intenção de multiplicar para todos o conhecimento, o amor que você quiser, que você fizer, né, de atos, vai multiplicar por todos, mas para essa pessoa receber, tomar consciência, vai ser no tempo, vai depender da vontade dela, né? De se mover para corresponder, para ter essa consciência, para viver, para se esvaziar, porque vai depender da vontade, vai esbarrar na vontade da pessoa, no livre arbítrio. A gente vê isso no nosso grupo, por exemplo, né? No nosso grupo. A gente pode, é uma amostra, é uma célula do reino da divina vontade. Quando a Aline está falando, operando na divina vontade, fazendo atos na divina vontade, falando, explicando, meditando o livro do céu, a vontade dela é que todos nós recebamos esse conhecimento, essa luz que ela está recebendo. A vontade dela é essa, que todos recebam igualmente. E aí Deus, ela está operando na graça, e Deus, por natureza, vai operar dando essa luz para cada um de nós, depositando no fundo da nossa alma essa luz que está saindo dela, porque ela quis, na divina vontade, que fosse depositado. E a gente, de certa forma,
tá ouvindo, né? Só que o receber a luz, quanto mais você quer, quanto mais você corresponde, esvazia a sua cabeça, presta atenção, mais você tem consciência e recebe esse depósito dessa luz. Aí a gente vê que tem vários tipos de compreensão, né? Uns compreendem mais, outros menos. Mas não porque a luz foi dada de forma diferente, não, ela foi igual para todos, só que você, com a sua vontade, que tem que corresponder. E como seria isso corresponder? Abrir os ouvidos para ouvir, esquece do mundo, esquece de tudo, presta atenção no que ele tá falando, no que ela está falando. E quando você está lendo o livro do céu, você presta atenção no texto e esquece do mundo. Esquece, coloca sua atenção toda naquela palavra, acredita. E aí quando ela for falar na escola, você vai falar, agora eu entendi, Jesus, aquele trecho que eu estava lendo. Obrigada. Porque aquela verdade ficou no fundo da sua alma, a verdade que você está lendo. Ficou lá no fundo da sua alma. E aí, quando ele fala na escola, você, entendi, eu lembro desse. Agora ficou mais claro, essa luz veio, a Aline quis que eu entendesse essa. Ela entrou na divina vontade, nesse mar, e operou na divina vontade, e aí eu consegui receber essa luz que ela enviou. Através da vontade dela, unida com a sua, essa luz chegou para mim, chegou. Recebi aqui, porque eu estava justamente querendo entender isso, eu estava lendo sobre isso. E agora eu entendi, obrigada. Agora eu entendi, você recebeu a luz. E você recebe, você consegue falar, você consegue expressar, né? Às vezes não igual você recebe, mas você consegue expressar e lembrar do que você estava lendo. Então esse trecho aqui é muito importante. Fica completa, né? A escola da divina vontade. Mas e chega em todas as aulas. Tem muita coisa interessante aqui. Eu vou voltar a meditar, voltar mais amanhã nesse vídeo. Tem muita coisa interessante aqui ainda pra gente falar, mas é muita coisa mesmo. Mas por hoje é assim. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós.